Hoje nós vamos dar início a mais uma aula e com um conteúdo bastante diferente do cotidiano de vocês. Nós vamos começar a falar um pouquinho, uma parte introdutória da química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias e misturas. Qual é a diferença entre esses dois termos? Realmente, o que é cada termo? Quando a gente fala em química, a gente está trabalhando diretamente com os elementos químicos. E o primeiro item que a gente vai estar falando é sobre as substâncias. As substâncias, elas são formadas a partir de elementos químicos, seja ele sozinho ou seja ele com a junção de outros elementos químicos. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de algumas substâncias que a gente conhece, que está no nosso dia a dia. Por exemplo, uma substância muito importante, a água. A água ela é formada por H2O. H2O é a fórmula química da água, ou seja, ela é formada por 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Isso a gente viu no início do ano. A gente falou um pouquinho sobre a formação da água. Outra substância muito conhecida é o cloreto de sódio, que é o nosso famoso NaCl, que é o nosso sal de cozinha. A gente conhece por sal de cozinha, mas ele é uma substância formada aqui, pela junção de 2 elementos químicos, o Na e o Cl. O Na é o sódio e o Cl, o cloro, formando assim o cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Temos o gás carbônico, que é um grande poluente. Temos o gás oxigênio, muito importante, que a gente também já falou, de extrema importância para o ser humano, devido à nossa respiração. Temos o ferro, temos o gás hidrogênio. Então, são N substâncias formadas a partir de elementos químicos. Quando falamos em substâncias, existem alguns termos que às vezes a gente confunde. Por exemplo, substância pura, substância simples, substância composta. Todos esses aqui são substâncias puras. Por exemplo, a água propriamente dita, ela é substância pura. Mas vamos imaginar a água mineral. A água mineral que a gente consome, ela não é uma substância pura. Por quê? Se você olhar no rótulo de uma água, de uma garrafinha, lá vai estar água, minerais, outras substâncias que estão ali junto, mas a gente utiliza o termo somente de água. Água mineral. A água mineral não é uma substância pura. A água, ela é uma substância pura e normalmente ela só é conseguida em laboratório, porque essa água que é retirada, por exemplo, das minas, das fontes, ela não é pura, porque ao ser filtrada, ela ali recebe minerais. Então, ela tem ali ferro, ela tem outros minerais, ela tem sódio, ela tem outras coisas que a compõem, que não a deixe ser uma substância pura. Agora, o que é uma substância simples? Olha só, eu tenho a água, que é formada por hidrogênio e oxigênio. Eu tenho ferro, formado somente do elemento químico ferro. Eu tenho o gás carbônico, formado por carbono e oxigênio. Eu tenho o gás oxigênio, formado somente pelo oxigênio. Por esses elementos, a gente consegue distinguir substância simples e substância composta. Como assim? A substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Olha o ferro, formado só pelo próprio ferro. O gás oxigênio, formado somente por O2. O gás hidrogênio, formado somente por H2. Já a água, o cloreto de sódio e o gás carbônico são substâncias compostas, pois são formadas por 2 elementos químicos diferentes.
que eu gostaria que vocês observassem? Toda letra maiúscula, ela representa um elemento químico. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula? É porque aqui é um único elemento químico também. Mas a partir do momento que são necessários duas letras para representar, a segunda sempre vai ser minúscula. Aqui eu tenho dois elementos químicos, o Na e o Cl. Então, é uma substância composta. Essa é a diferença de substância simples e substância composta. Simples, formada por um único elemento químico. Composta por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, sódio e cloreto, carbono e oxigênio. A gente vai aprender melhor um pouquinho a questão de elemento químico, eu não vou entrar em detalhe agora, quando vocês forem estudar a tabela periódica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as misturas. A gente viu que as substâncias elas são formadas a partir de elementos químicos. Então, se eu juntei um elemento químico, se eu tenho ele sozinho, eu tenho ali a formação de uma substância. Mas o que é uma mistura? A mistura, na verdade, é a junção de substâncias, de duas ou mais substâncias. Como assim? Eu pus dois exemplos aqui. Uma mistura de água mais sal e uma mistura de água e óleo. Então, eu tenho a substância água e eu tenho a substância sal. Eu tenho a substância água e eu tenho a substância óleo. Aqui, a junção dos dois, de água e sal, me deu origem a uma mistura. Do mesmo jeito, a junção da água e do óleo me deu origem a uma mistura. Mas existem as misturas homogênea e heterogênea. Homo vem de igual, hétero de diferente. O próprio nome já ajuda a distinguir. Como assim? Se você misturar água e sal, água e açúcar, lógico, em pequenas quantidades, você vai conseguir saber, somente olhando, qual substância que está ali junto com a água, se é o sal, se é o açúcar. Não, então a olho nu, você só está vendo a água. Então, eu tenho ali uma mistura homogênea. A gente também já viu que a água ela é o solvente universal, ela dissolve quase todos os elementos. Nesse segundo caso, a água e óleo, todo mundo basicamente sabe que eles não se misturam devido à questão da densidade. A água ela é mais densa do que o óleo. Quanto mais denso, mais pesado vai afundar. Quanto menos denso, mais leve vai flutuar. Nesse caso aqui, mesmo que você misture e deixe em repouso, essa água mais esse óleo, eles vão separar. Aqui sim você consegue distinguir a olho nu a água e o óleo. Nesse caso aqui, eu tenho uma mistura heterogênea, onde eu consigo ver as duas substâncias. Um exemplo, por exemplo, se eu pegar água e areia. A areia ela tem pedrinhas minúsculas. Você pode mexer, a água vai ficar suja, mas se você deixar em repouso, essa areia vai descer para o fundo e vai depositar e você vai conseguir ver ela a olho nu. Então, ali também eu tenho uma mistura heterogênea. Mistura homogênea, somente você vê como se fosse uma única substância, mas não sabe o que tem ali. Heterogênea você separa. Quando a gente trabalha as misturas, a gente também consegue ver, diferentemente, números de fase e números de substâncias. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho óleo, água e areia. Eles foram misturados, deixados em repouso, eles vão separar. Primeira coisa que a gente percebe é que isso aqui eles são densidades diferentes. Aqui, ó, a areia é mais densa que a água é mais densa que o óleo. Então, quanto mais denso afunda, quanto menos denso, menor a densidade, ele vai flutuar. Então, vamos lá. Quantas substâncias eu tenho aqui, olhando essa substância aqui, essa mistura? Eu tenho o óleo, eu tenho a água e eu tenho a areia. Então, eu tenho aqui 3 substâncias. Nesse caso aqui, quantas fases me apareceu? Ó, quantas que eu consigo distinguir? 1, 2, 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 fases.
Nesse segundo caso, vamos observar. Eu tenho óleo, cubos de gelo e água. Quantas substâncias eu tenho aqui? Eu tenho óleo e eu tenho a água. Cubo de gelo é formado de água. Então, quantas substâncias eu tenho aqui? 2 substâncias. Mas quantas fases eu tenho? Eu tenho o óleo, eu tenho o gelo e eu tenho a água, porque eu tenho a água na fase líquida e sólida. Então, aqui eu também tenho 3 fases. Diferente do primeiro caso, aqui eu tenho 3 substâncias e 3 fases. Nesse caso aqui, eu tenho 2 substâncias e 3 fases. Olha só, se eu olhar aqui, quantas substâncias eu tenho aqui? Água e sal. Então, eu tenho 2 substâncias. Mas quantas fases eu tenho? Uma fase. Eu consigo distinguir a água e o sal? Não. Então, eu tenho 2 substâncias e uma fase. Nesse aqui, eu tenho água e óleo. Quantas substâncias? 2 substâncias. Quantas fases? 2 fases. Porque eu consigo ver a água e o óleo separado. Então, eu tenho a diferenciação de substância e fase durante uma mistura. Substâncias é que compõem, fases é o que você consegue ver. Então, ficou aí a explicação entre a diferença de uma substância e uma mistura, substância pura, substância simples, composta, misturas homogêneas e heterogêneas e o número de fases de uma mistura. Eu acho que com essa explicação vocês conseguem resolver as atividades que foi proposta a vocês essa semana.